caros alunos. Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa que achava natural uma certa atitude antiética ou imoral, baseado não apenas na ideia de que muita gente age da mesma maneira, aquele famoso todo mundo faz, né? Não tem problema, quanto também na ideia de que a imoralidade do outro para comigo me dá o direito de também ser imoral, ao invés de denunciar o que está errado. Tipo um funcionário que acha injusto o seu salário, que está sendo explorado e que passa a subtrair uma determinada quantia de um caixa. Ou uma pessoa que não consegue tirar a carteira de motorista e acha injusta a sua avaliação, acha que ele dirigiu bem e mesmo assim não consegue tirar a carteira, tenta por outros meios, se alia a pessoas corruptas dentro dos órgãos de trânsito. Só com dois exemplos para a gente aceitar aqui, né? Isso me levou a refletir novamente sobre a questão dos valores morais, porque achar natural determinada atitude é considerar que ela foi naturalizada, mesmo que a gente não considere que ela tenha uma natureza ou uma essência, né? E isso nos leva novamente a pensar se é necessário a gente encontrar uma natureza dos valores morais para evitar um certo tipo de relativismo dos valores, né? Ou se a historicidade dos valores morais permite que a gente tenha uma contextualização das situações e decisões mais adequadas à moral. A questão é essa. A gente, quando fala de uma historicidade dos valores morais, você cai no relativismo? Seria necessário buscar uma natureza? Esse debate, ele nos remonta lá nos gregos. Lógico que em filosofia a gente tem que tomar cuidado com o caminho percorrido, né, e as escolhas feitas ao efetuar recortes na história da filosofia para exemplificar determinados temas. Mas a gente vai pensar aqui um pouquinho sobre isso, né, pegando alguns exemplos da história da filosofia. Olha, de uma certa maneira, até mesmo os pré-socráticos que não se preocupavam com as questões humanas em sua busca pela arqué, eles acabaram dando um pontapé inicial nessa questão ao tentar estabelecer um princípio essencial. Mas, como a gente já viu, né, é com Sócrates que nós vamos ter ali a primeira preocupação com a natureza dos valores. É uma preocupação que vai ser herdada pelo seu discípulo, Platão. Então, antes dele, você não tinha preocupação com o humano, né? O humano é a partir de Sócrates que você vai ter ali a preocupação com o próprio ser humano. Os sofistas, eles não acreditavam que seria possível a gente encontrar a natureza de nada, porque tudo, na verdade, se tratava de uma convenção, já que o homem é a medida de todas as coisas, né? E esse debate deu muito pano para manga naquela época. Por quê? Olha, se o posicionamento dos sofistas seria exatamente isso, que tudo é relativo, né? Você cai no relativismo dos valores, porque a noção de certo e errado também vai depender de uma certa concordância ou de uma certa persuasão. É tipo, eu não preciso estar certo, basta que eu tenha uma persuasão, que eu consigo persuadir as pessoas de que estou certo. É basicamente isso. Isso vale epistemologicamente, moralmente, etc. A questão dos valores morais, ela ficou principalmente após a Idade Média, mesclada com doutrinas religiosas e suas prescrições. E pelo menos até Nietzsche, né, pegando um período bem longo, né, a gente vai ter ali um período em que ela vai ter marcada pela religião e a partir de Nietzsche ele vai propor uma transvaloração dos valores morais. E, na verdade, ele vai dizer que esses valores seriam históricos, ou seja, a partir de Nietzsche nós não vamos mais buscar a essência dos valores, porque eles seriam válidos no quadro de uma cultura, porque os valores não fazem sentido isolados de outras dimensões da vida humana, e assim por diante. Não sei se vocês se lembram, mas Nietzsche ele se tornou célebre pela sua afirmação de que Deus está morto, né? Mas com isso ele estava se referindo à moral cristã, que já havia sido esquecida pela humanidade. Não necessariamente a Deus, né? Mas estava mais preocupado com uma coisa bem mais ampla, né? A questão da moral cristã, que estava influenciando todas as questões, né? Só como exemplo, quantas pessoas deixam de fazer o que é imoral porque se lembram que isso vai contra os mandamentos de Deus, né? Olha, eu não vou fazer isso não porque Deus não gosta, porque Deus não quer, não é a vontade de Deus, não. As pessoas em geral, elas têm mais medo nas suas escolhas da punição, né? Ou das consequências, do que da consequência após a morte mesmo. As pessoas não têm mais essa reflexão, né? Mas de novo vem a questão.
sem um fundamento, ou uma essência, ou uma prescrição divina, como a gente não vai cair num relativismo, né? Já que você não tem um parâmetro, né? Certo e errado, né? Pode, não pode, né? Sartre, um filósofo sobre o qual eu já abordei em diversas aulas, ele vai dizer que a existência precede a essência, né? Ou seja, no caso do ser humano, não há uma essência predefinida, porque o ser humano é um projeto, né? O projeto ele está lançado, né? Ele está lançado no mundo e está condenado a ser livre, fazendo a todo momento as suas escolhas, né? Mas aí vem o questionamento, né? Mas se não existe uma decisão certa a ser tomada, né? Nós cairíamos novamente no relativismo, já que tanto faz a escolha, não é verdade? Não, tanto faz, né? Eu posso fazer uma escolha aqui ou outra ali, né? Mas aí que vem o X da questão, gente. Olha, toda escolha, ela deve levar em consideração a circunstância na qual ela é feita. Não é que tanto faz, naquela circunstância você tem que tomar aquela decisão. Se eu falo que a mentira é imoral, em qualquer circunstância, eu não posso, por exemplo, mentir para um assassino que me indaga sobre a localização da sua vítima. Ó, onde que está fulano? Vou matá-lo. Olha, está aqui. Né? O problema é que, baseado nisso, eu não posso usar a mentira em diversas circunstâncias com o famoso subterfúgio de que os fins justificam os meios, né? Não posso. Mas é importante ressaltar aqui que, em moral, os fins morais, eles exigem meios morais. Enfim, né? Agir moralmente é buscar sempre os meios ideais de fazer o que é certo, levando em consideração não apenas as consequências de determinada ação, mas também que tal ação ela poderia ser feita por qualquer pessoa naquela mesma circunstância, né? E aí sim nós poderíamos chegar ao famoso imperativo categórico kantiano, que dizia, né, que haja como situação pudesse se tornar uma máxima universal. Para quem conhece a história da filosofia sabe que eu fui anacrônico nessa abordagem final, né? Falando primeiro, por exemplo, de Sartre, para depois falar de Kant, mas foi propositalmente, porque eu achei por bem chegar a Kant sem trazer a sua deontologia como fundamento, mas o seu imperativo categórico como consequência e como ali uma orientação. Mas é interessante notar nessa abordagem minha que você agir tendo em vista a humanidade é você também estar ligado a uma circunstância, ao momento, à história. E é isso que a gente fala quando fala em historicidade dos valores morais, né? Que apesar de você não ter ali uma natureza, uma essência dos valores, você na verdade tem uma decisão certa a ser tomada naquela circunstância, né? Para não cair num relativismo, que tem acontecido muito ultimamente, né? As pessoas elas estão cada vez mais relativistas em relação à moral, né? E ao invés de denunciar as coisas erradas que acontecem, elas acabam se aliando a isso e justificam, né? Eu faço isso porque todo mundo faz isso, ou porque o outro me forçou a fazer isso, né? Esse que é o problema da nossa sociedade hoje em dia. E só está piorando, né? A gente tem visto isso demais. Gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.